A defesa do comediante Léo Lins chamou de censura a condenação dele na justiça por fazer piadas consideradas preconceituosas contra minorias durante um show em 2022. O humorista foi sentenciado pela Terceira Vara Criminal de São Paulo a 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Os advogados de Léo Lins afirmaram que a pena equivale às aplicadas a crimes como tráfico de drogas, corrupção ou homicídio. Além da prisão, ele também terá de pagar uma multa de aproximadamente R$1,5 milhão e uma indenização de R$303 mil por danos morais coletivos. Cabe recurso contra a sentença. Léo Lins reagiu com ironia à condenação. No Instagram, ele publicou fotos da estátua da deusa Têmis, que simboliza a justiça. Na legenda, Léo escreveu em tom de reprovação a decisão: ironia ou realidade? Arte ou crime? Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Abrimos o programa de hoje trazendo essa condenação aí de um comediante, do Léo Lins. 8 anos de prisão em regime fechado, mais uma multa por indenização de R$1,5 milhão, concedida aí a sentença pela Justiça, pela Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo. Logo mais vamos tratar do julgamento sobre a censura nas redes sociais, que foi retomado hoje pelo Supremo, Piotto. Mas eu queria recorrer a uma manifestação do nosso colega aqui de bancada sempre às sextas-feiras, o advogado André Marcília, que fez uma análise desse caso, teceu algumas considerações jurídicas sobre essa condenação. Rapidamente, até convido a nossa audiência a visitar a página do André Marcília na Rede X, mas só para eu trazer um dos aspectos que ele cita é o seguinte: a liberdade de expressão é um direito objetivo e coletivo, não pode se curvar à proteção individual de alguém que subjetivamente se sente ferido em sua dignidade. Quem julga uma piada é o público, não o direito, jamais o judiciário. O Brasil é o único país do mundo em que o humor é levado a sério. Muito boa noite, Piotto. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Boa noite, Ana. Boa noite, Silvia, a todos que nos acompanham também. Acho que o doutor Marcília vai ao ponto, porque quando a gente recorre à Constituição, e nós vamos sempre recorrer à Constituição, e o Supremo e a Justiça brasileira deveriam fazer o mesmo, parece que não estão fazendo, ela não diz dano à imagem no CPF, quando você ofende alguém. Por exemplo, crime contra a honra, especificamente. Você ofendeu especificamente alguém, esta pessoa se sentiu ofendida, ela entra na justiça e depois de um processo pode chegar à conclusão de que aquilo merece uma reparação, normalmente pecuniária. Ou seja, paga-se um valor, enfim, arbitrado, e obviamente que ninguém está falando de milhões. Não é o caso aqui que a gente está vendo, ponto. Quando você vai, por exemplo, ao artigo 220, saindo do artigo 5º da Constituição, que garante a liberdade de expressão de forma inequívoca, o artigo 220 está lá escrito claramente: é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. O parágrafo 2º. E o 1º diz o seguinte: nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, entre os quais é aquela questão do anonimato, que nós, obviamente, defendemos. Ninguém pode ficar anônimo se quer dizer alguma coisa, está muito claro. E aqui, especificamente nesse artigo 220, que é a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo, veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto na Constituição. Em nenhum momento fala de prisão, em nenhum momento sequer explica a razão de uma prisão. A única coisa que eu disse é quando você aponta no CPF, fisicamente, você está dizendo que alguém dá nome e você ofende, aí cabe, está no Código Penal, crime contra a honra. Aqui é manifestação artística, que está falando de um todo, e o todo é ninguém, segundo a própria lei brasileira. Não, agora há uma releitura, e este é o problema. Isso começou lá atrás, quando o Supremo começou a relativizar as regras constitucionais e passou tudo para ser o que se chama de principiológico, um princípio. No princípio, cabe a opinião de cada um. E lei não é opinião. Lei é regra. Regra concreta, objetiva, direta e nada mais. Nem para mais, nem para menos. Quando a gente vê, nesse caso, Paulo, e termino por aqui, e a gente pode voltar no tema em algum outro momento, quando ela determina uma prisão,
comparável, por exemplo, a crimes bárbaros por uma manifestação coletiva de humor em que, obviamente, as pessoas não precisam ser tuteladas para achar aquilo de bom ou de mau gosto. Eu, por exemplo, não raro, acho que boa parte das piadas que se faz são de mau gosto, mas tudo bem, é só a minha opinião. Não acho que tem que prender quem fale, não, muito pelo contrário. É da liberdade dele e ele responde por aquilo. Mas não é o julgamento do mérito que está aqui, é a imposição de uma prisão por uma manifestação de pensamento, no caso, artística. E aí as pessoas gostam ou não gostam. Agora, com esse tamanho de pena, 8 anos, é isso? 8 anos, mais uma multa de 1,5 milhão. Em regime fechado. Inicialmente, cumprido em regime fechado. De onde saiu tamanha motivação persecutória da juíza? Ou de onde ela conseguiu argumentos para dizer que ele precisava ser preso por causa disso? É tempo de exceção, não de democracia.